Hoje no programa, a Tesla está preparando um novo carro que os fãs vêm pedindo há muito tempo. A Ford apresenta seu novo Transit, mas pode ser difícil de engolir. A MG revela os preços do seu MG4 Urban e ele é 20 mil euros mais barato que a concorrência. E por fim, o governo autoriza os postos de combustível a venderem combustível que não está em conformidade. A Tesla fez mais uma das suas, uma frase do Elon Musk e todo mundo se empolga, como se tivessem anunciado um foguete para ir às compras. Tudo começou com uma mensagem no X, onde ele dizia que o banco traseiro do Cybertruck podia acomodar 3 cadeirinhas ou 3 adultos. E alguém respondeu para ele, muito bem, agora faça uma minivan. E Musk soltou essa frase, algo muito mais legal do que uma minivan está chegando. Desde então, as especulações só aumentam, baseadas em uma expectativa real. Há anos, muitos clientes da Tesla reagem e pedem. Veículo familiar espaçoso com 3 fileiras de assentos e muito prático. O Model X ocupou esse espaço por muito tempo, mas ele é de 2015 e está chegando ao fim do seu ciclo. Ele já não está totalmente alinhado com as expectativas atuais do mercado, principalmente quanto ao preço e à modularidade. Então, o que a Tesla poderia estar preparando? A hipótese mais popular é um grande SUV elétrico inspirado no Cybertruck. Não um bloco gigante de aço como a picape, mas um modelo que usaria alguns elementos do design, com silhueta mais consensual e adaptada aos mercados internacionais. Só lembrando, o Cybertruck não é autorizado aqui, pois é visto como uma grande ameaça aos pedestres em atropelamentos. Enfim, para esse Cyber-SUV, estamos falando de um veículo de 5 a 5,30 metros de comprimento, capaz de transportar até 7 pessoas, com uma autonomia potencial entre 500 e 600 km no ciclo WLTP. Por quê? Essa hipótese faz sentido? Porque uma maquete vista em 2025 em um vídeo oficial da Tesla mostrava justamente o que parecia ser um SUV primo do Cybertruck. E porque reutilizar a plataforma da picape faria todo sentido. Isso reduziria os custos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que daria uma segunda vida industrial a uma base técnica cujas vendas não corresponderam às expectativas. Mas existe outra possibilidade, talvez ainda mais realista, uma versão alongada do modelo Citrus Wish chamada modelo Ubo AL. Esse modelo já existe na China, na versão de 6 lugares. Perto da Gigafactory do Texas, imagens mostram a carroceria de um grande veículo embalada em uma caixa de madeira, com proporções que lembram um modelo Piatus mais longo. Se for ele, a Tesla pode adaptar um modelo já existente e lançar mais rápido um SUV familiar mais acessível que o modelo X. Por enquanto, é impossível decidir. Ou a Tesla está preparando um novo grande SUV inspirado no Cybertruck, ou a marca caminha para um modelo isso bem mais alongado, ou os dois. Como sempre com a Tesla, é preciso cautela. Sabemos que algo acontece, mas não exatamente o que. Sabemos com certeza, a Tesla consegue causar uma tempestade midiática global apenas com uma frase vaga, uma maquete desfocada e uma caixa de madeira. E isso, gostando ou não da marca, é um talento quase insolente. A Ford, por sua vez, adiciona um novo nome à já vasta família Transit, e desta vez, o novo integrante se chama Transit City. É um utilitário elétrico destinado às entregas urbanas, com uma filosofia bastante simples, fazer o trabalho direito, sem tentar reinventar a roda. E visualmente, isso fica evidente. Ok, é um utilitário, mas um pouco de originalidade não faria mal. Mas o detalhe mais importante é que esse modelo é baseado em veículos chineses. Ele vem de uma joint venture com a Jungling Motors Corporation, da qual a Ford detém 30% e utiliza a plataforma de um modelo já vendido na China. É uma forma eficaz de reduzir custos de desenvolvimento, mesmo que a origem do veículo seja notada em um mercado europeu sensível ao tema. O Transit City terá 3 versões disponíveis. Um L1H1 compacto capaz de transportar até 3 europaletes com 1.085 kg de carga útil, um L2H2 maior com 8,5 metros cúbicos de volume e 1.300 kg de carga útil. E, por fim, um chassi cabine para adaptações. Sob o capô, encontramos uma bateria LFP de 56 kWh que oferece uma autonomia anunciada de 254 km. A Ford explica que 90% das vans dessa categoria rodam menos de 110 km por dia. Isso provavelmente é verdade na teoria. Mas na Europa, e especialmente para os gestores de frotas, 250 km ainda podem parecer muito pouco, principalmente quando alguns concorrentes fazem bem melhor. O motor desenvolve 150 cavalos, e para recarregar é preciso contar com um pouco mais de 5 horas em um ponto de carregamento.
11 kW em corrente alternada ou cerca de 33 minutos para recuperar 80% em recarga rápida até 87 kW. Novamente, isso basta para o uso pretendido, mas não impressiona. Já a Ford divulga custo de manutenção 40% menor que um diesel. A bordo, há 3 lugares na frente, materiais para 10 anos de uso intenso e equipamento completo. Tela de 12 polegadas, CarPlay, Android Auto, piloto automático adaptativo e câmera de ré. Pedidos serão abertos no segundo trimestre de 2026 e entregues na França no início de 2027. O preço ainda não foi divulgado e o principal desafio será a autonomia, que pode parecer limitada frente à concorrência. Em seguida, MG revelou os primeiros preços do MG4 Urban e, imediatamente, sinais. De um lado, alguns celebram o compacto elétrico acessível. De outro, há quem critique a autonomia, mais próxima de um carro urbano do que de um compacto versátil. E é justamente aí que esse carro se torna interessante, porque ele mistura as categorias com certa ousadia. No papel, a MG apresenta esse MG4 Urban elétrico como versátil. Não é totalmente absurdo, ela é maior que um Golf, mas pelo mesmo preço de um C3. Com seus 4,39 metros de comprimento, ela está claramente na categoria dos hatches médios. O problema aparece quando analisamos a oferta técnica. Em termos de autonomia, a MG anuncia 325 km para a bateria menor e 416 km para a maior, além de 28 minutos para recarregar de 10% a 80%. Se a autonomia não impressiona muito, o preço, por outro lado, chama imediatamente a atenção. Como este MG4 Urban não se beneficia do bônus ecológico por ser de origem chinesa, a MG está oferecendo até 30 de junho um desconto de 5.000 euros em toda a linha. Como resultado, a versão com bateria pequena parte de 19.990 euros, o que a torna, portanto, um excelente negócio. Um carro bem mais espaçoso que o Renault 5 com autonomia parecida, mas 5.000 euros mais barato. A preocupação com a concorrência aumenta ao comparar a versão com bateria grande ao Peugeot i308, por exemplo. Este último oferece 450 km de autonomia e recarga em 30 minutos. O MG4 Urban oferece 30 km a menos de autonomia, um tempo de recarga relativamente semelhante, mas principalmente um preço promocional de 22.000 euros, 20.000 euros a menos que um 308. Então, o que você achou desse MG4 Urban? Me contem aí nos comentários. E por fim, o governo tomou uma decisão bastante surpreendente e até um pouco paradoxal: autorizar temporariamente a venda de um diesel fora dos padrões. Postos de combustível agora podem vender diesel de verão, menos resistente ao frio, mesmo com a volta das geadas em toda a França. O motivo alegado é simples: atualmente há dificuldades excepcionais de abastecimento. O governo atribui isso à guerra no Irã e ao bloqueio do Estreito de Hormuz, dificultando a chegada do diesel dentro das especificações sazonais, enquanto os preços disparam. Segundo um cálculo da AFP, com base em dados de quase 10.000 postos de combustíveis, o diesel aumentou quase 30% na França desde 27 de fevereiro. Tecnicamente, o assunto gira em torno da famosa TLF, a temperatura a partir da qual o diesel corre o risco de não permanecer suficientemente fluido. Em temperaturas baixas, cristais de parafina podem obstruir o filtro de combustível e afetar o motor. É justamente para evitar isso que, normalmente, a França exige o diesel de inverno. De 1º de novembro a 31 de março, alguns postos oferecem diesel para frio intenso resistente a até 20 prisnais. A medida atual, portanto, é uma derrogação excepcional. Ela visa evitar tensões no abastecimento, mas não é isenta de precauções. Distribuidores devem alertar clientes sobre riscos se a temperatura ficar abaixo de 0 graus Celsius, especialmente em áreas montanhosas ou com clima de inverno. Além disso, eles serão responsáveis por eventuais problemas com o uso desse combustível. No setor petrolífero, a mensagem é mais tranquila. A UFIP Energia e Mobilidade garante que não há risco aos motores. Apresenta essa medida como uma simples antecipação de alguns dias da troca habitual de combustível, para aliviar o abastecimento. Porém, não se deve esperar boas notícias na bomba. O produto não ficará mais barato que o diesel de inverno. Segundo o setor, o processo de fabricação continua o mesmo, então não há economia visível para o consumidor. Resumindo, o Estado prefere flexibilidade regulatória para evitar escassez. É uma medida provisória e controlada, que evidencia como tensões geopolíticas podem gerar consequências concretas, até no combustível dos postos. E antes de terminar este vídeo, nos venderam o elétrico como o futuro: limpo, silencioso, econômico.
Esse é o problema. Fazer seguro de um carro elétrico hoje custa mais caro do que o de um bom e velho carro a combustão. Estamos falando de um aumento de 45% em apenas 2 anos. O motivo, aparentemente, é que consertar essas joias da tecnologia é um pesadelo. As baterias custam uma fortuna e os técnicos são verdadeiros magos, raros e caros. Basta um arranhão no seu carro elétrico para a seguradora aumentar o valor do seu seguro. Em média, o custo do seguro de um carro elétrico é 11% mais alto do que o de um carro a combustão. Ainda mais porque, para um mesmo perfil, os preços podem variar do simples ao triplo. Então, tire 2 minutos para usar nosso comparador gratuito e encontrar rapidamente os melhores preços e proteções para seu carro. E além disso, você pode economizar até 473 euros por ano, em média, em relação ao seu seguro atual, ou seja, 40 euros por mês. Não é pouca coisa, então não hesite em usar nosso comparador gratuito, isso não te compromete em nada. O link está logo abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Obrigado a todos por terem assistido a este novo vídeo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Tchau!